Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. E vamos falar sobre o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor. Ezequiel capítulo 34, versos 11 a 17. E depois nós vamos ler os versículos 26 e o versículo de número 31. Ezequiel capítulo 34. Assim que você achar e puder se colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Ezequiel capítulo 34. Versos 11 a 17, depois o versículo 26 e também o versículo de número 31. A palavra de Deus diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Agora o versículo de número 26. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, e chuvas de bênção serão. E o versículo 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E, ó Deus, eu tenho certeza que até aqui também o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor também recebeu as ofertas, os dízimos, a promessa de fé que foram colocados no teu altar. E o Senhor tem recebido, ó Pai, as nossas vidas. Ó Pai, o nosso desejo é que a tua palavra, ela venha falar poderosamente a cada coração. Ó Deus, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, que vidas, ó Pai, sejam colocadas na tua presença nesta noite, para toda a eternidade. Ó Deus, nós oramos porque nós confiamos no Senhor e dependemos unicamente do Senhor. Usa-me, Senhor Deus, com o teu poder, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O verdadeiro pastor. No capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, o Senhor faz uma relação de tipos de ovelhas e acusa os pastores de Israel, no caso, os sacerdotes, de estar negligenciando o devido cuidado que as ovelhas necessitavam. Ezequiel 34:6 diz assim: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes
e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Após descrever o estado de abandono das ovelhas de Israel, Deus faz uma promessa, que se encontra no versículo 23. E ele diz o seguinte: e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Então o Deus eterno se referiu a Jesus, o filho de Davi, o nosso pastor. Ele veio ao mundo para arrebatar as ovelhas dispersas e para oferecer a elas um abrigo e o devido tratamento. É isso que Jesus veio fazer neste mundo. Aqui está a expressão de amor de Deus para com a raça humana. Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Se você quer saber qual é o verdadeiro pastor, qual é o grande pastor, eu te digo agora, é Jesus. Esse é o verdadeiro pastor, que quer abençoar todo o ser humano, toda a raça humana. Este é Jesus. Então, diante dos textos que nós lemos, como nos sentimos diante deste grande pastor? Uma ovelha recebendo os devidos cuidados, ou uma ovelha que nem mesmo conhece o seu pastor? Em qual posição que você está nesta noite? Prestemos bastante atenção para os papéis que este pastor exerce sobre as suas ovelhas. Preste atenção. Em primeiro lugar, o primeiro deles é que o grande pastor, o verdadeiro pastor, ele procura pelas ovelhas. Ele está procurando pelas ovelhas. O versículo 11 de Ezequiel 34 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Neste versículo, Deus prometeu assumir o comando de seu rebanho disperso, por motivo do pecado. O pecado é que dispersa as pessoas de Deus. E Ele está dizendo que Ele mesmo vai procurar por suas ovelhas. Ele mesmo vai olhar, Ele mesmo vai buscar as suas ovelhas. No Velho Testamento, para que um povo fosse liberto dos seus pecados, o que separava o povo de Deus, o sacerdote, um homem escolhido por Deus, ia diante do tabernáculo e oferecia um cordeiro puro, sem manchas, para que através do sangue derramado, o povo tivesse seus pecados perdoados. No Novo Testamento, houve uma grande mudança, onde o cordeiro oferecido foi Jesus Cristo, que, sendo Deus, venceu a morte e se tornou o pastor de todos aqueles que querem segui-lo. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Filho do Homem, Jesus Cristo, é o pastor que se preocupa com o ser humano e não quer vê-lo perdido jamais, mas sim com a garantia e certeza de vida eterna. E aqui cabe uma pergunta: será que você tem garantia e certeza de vida eterna? Vida eterna quer dizer vida ao lado de Deus. Será que você tem essa certeza? Se não tem a certeza, o verdadeiro pastor está te buscando nesta noite. Ele está procurando por você. Mas você precisa se deixar achar por Ele. Não que nós conseguimos nos esconder de Deus, nós não conseguimos. Mas nós trancamos o nosso coração para Deus, quando nós não olhamos para Ele. E se você trancar o seu coração, Ele não vai derrubar. Ele quer que você abra para que Ele faça morada. E que seja o seu desejo, a sua atitude nesta noite. Para muitos, ter certeza que vai para o céu é ousadia. Mas para Jesus Cristo, ter certeza de que vai para o céu é fé e reconhecimento naquele que é o verdadeiro pastor. Jesus Cristo está procurando todos aqueles que estão perdidos, sem rumo, sem direção, sem esperança neste mundo. Jesus Cristo está procurando. Deixe-se ser achado. Ele está procurando. Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, está chamando homens,
mulheres e crianças, para recebê-lo como único Senhor e Salvador de sua alma, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Pois nenhum de nós sabe quando partiremos desta vida, e muito menos quando Jesus vai voltar. Estas duas coisas podem acontecer assim, de imediato. Podemos partir desta vida a qualquer momento, e Jesus pode voltar a qualquer momento. Mateus capítulo 25, versículo 13, diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus Cristo voltará neste mundo para levar com Ele todo o seu rebanho. E precisamos ser parte deste rebanho. Será que você é parte deste rebanho? Se não, pode ser parte nesta noite. Nesta noite você pode ser parte deste rebanho, se você quiser, é claro. 2 Coríntios 6, 2 diz: porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então não perca esta oportunidade. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não perca esta oportunidade, eu repito. Tem oportunidades na vida que só acontecem uma vez. E talvez esta seja a única oportunidade para se tornar um filho de Deus, uma ovelha do seu rebanho. Romanos capítulo 10, versículo 13, fala que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos parafrasear este versículo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor se tornará uma de suas ovelhas. Fará parte do seu rebanho. Será chamado filho de Deus. Terá certeza de vida eterna. Habitará eternamente ao lado de Deus. Esta é a expressão da palavra de Deus, não minha, mas de Deus, para a sua vida nesta noite. O verdadeiro pastor está procurando um coração sincero, um coração arrependido e desejoso de ter comunhão com Deus, e eu espero que este seja o seu coração. Eu não canso de dizer que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. E eu digo nesta noite, que se você está aqui nesta noite, não é por acaso. Não é por acaso. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus está te procurando. Deixe-se ser achado por Ele. Eu tenho certeza que Ele tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida. Através da sua vida, Ele tem. Então deixe com que o verdadeiro pastor te ache. Se deixe ser achado por Jesus e experimente quão maravilhoso é ter certeza de que irá morar no céu ao lado de Deus para toda a eternidade. Deixe-se ser achado por Jesus, porque Ele é o verdadeiro pastor que procura pelas ovelhas. Em segundo lugar, o verdadeiro pastor, ele procura pelas ovelhas e ele guia as ovelhas para uma terra segura. Ele guia as ovelhas para uma terra segura. O versículo 13 de Ezequiel 34 diz: e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Esse é o verdadeiro pastor. Todo aquele que reconhece Jesus em seu coração tem o privilégio de ter a sua vida guiada por Ele, instruída por Ele. Isso é um privilégio. E nós só vamos entender através da fé. Nós só vamos compreender a partir do momento em que eu me entregar totalmente a Ele. A partir do momento em que eu depender unicamente dEle, aí eu vou experimentar este pastor me guiando, este pastor me instruindo, este pastor me ensinando. É como você conhecer o melhor professor do mundo e poder ser instruído por ele.
Esse é o verdadeiro pastor, que quer guiar as ovelhas para um lugar seguro. A terra estranha do versículo se chama trevas, se chama abismo, se chama inferno. Essa é a terra estranha. A terra prometida, a terra segura, se chama luz, paraíso, céu, morada eterna de Deus, onde nós podemos estar lá e nós vamos estar lá. Agora, para onde você quer ir? Que caminho você quer trilhar? Uma terra estranha ou uma terra segura? Quantos já viajaram de carro pelas estradas do Brasil e se perderam? Levante a mão. Alguém já viajou e quando estava viajando se perdeu? Tem alguns, né? Eu também, eu estou com a minha mão levantada aqui, eu já me perdi viajando. É horrível, não é? É horrível. Aí você está numa anhanguera da vida, aí você se perde em algum trecho e você percebe que o retorno é dali a muitos quilômetros pela frente. É horrível isso. E hoje nós temos como que chama o aparelho? O GPS, não é? O GPS do carro, que você pensa assim, estou seguro com esse GPS. Está nada. O GPS também erra. O GPS também falha. Você vai por um caminho, quando vem, ele está falando para você ir para algum lugar, vai. Quando chega num lugar, não tem mais lugar. Que GPS que é esse? Estamos confiando em coisas. Estamos confiando em objetos. Agora, se eu depositar a minha confiança no verdadeiro pastor, o caminho sempre será seguro. A terra sempre será segura. A minha direção sempre vai ser correta. Sempre vai ser a melhor. O destino perfeito para quem está sendo guiado pelo verdadeiro pastor. Sabe qual a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E quando fala homens, está referindo a mulheres também. Está se referindo a crianças. Esta é a vontade de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muitos estão procurando solução para os seus problemas, infelizmente, no álcool, nas drogas, em religiões, através de boas obras e também nos inúmeros apetrechos que tem nesta vida, não é? Tirando a posição de Deus, roubando a glória do único e verdadeiro Deus. Sendo que a palavra de Deus nos mostra claramente o único meio de resolvermos todos os nossos problemas e o único meio de nos achegarmos a Deus. E está lá em 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 nos dá a resposta, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este? Jesus Cristo, homem. O único. Então, se nós estamos procurando um outro caminho, além de Jesus, para nos achegarmos diante de Deus, estamos andando em vão. Estamos por caminhos tortuosos, sem direção, sem certeza para onde estamos indo. Agora, se eu olhar para Jesus, o caminho é certo. O caminho está correto. O caminho vai me levar numa direção que realmente vai me abençoar. Este é o caminho. O verdadeiro pastor, ele guia as ovelhas para uma terra segura. Não adianta procurar refúgio neste mundo ou em coisas que ele oferece. E nem nas nossas próprias filosofias, porque quem guia as ovelhas, quem pode conduzir a nossa vida se chama Jesus Cristo. E lá em João 14,6, um versículo muito conhecido, fala, disse-lhe Jesus. Jesus está dizendo,
Ele está falando: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E o versículo não termina aí. Ele está dizendo claramente para mim e para você: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe mais clareza do que este versículo. Ele está dizendo: o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira é Jesus. E ninguém vai até Deus se não for através dele. Ninguém. As tradições, os costumes, a maneira de viver, não garante eternidade ao lado de Deus, mas sim o verdadeiro pastor, aquele que quer guiar a sua vida. Mas você precisa permitir. Você precisa permitir com que Ele te guie. Pode ser que estejamos vivendo em uma terra estranha neste momento, sem entendimento das coisas de Deus, com dúvidas referente à vida espiritual, mas tudo isso porque ainda não permitiu ser guiado por Jesus Cristo. Dúvidas vêm quando a fé não está em evidência. Agora, quando a fé é evidente, então não podemos ter dúvidas. E não vamos ter dúvidas. Porque estamos seguros. Estamos alicerçados. Estamos com a nossa trajetória traçada e sabemos que este é o caminho. Todo aquele que se deixa ser guiado encontrará o caminho sem dúvida, encontrará o caminho sem medos e com entendimento claro a respeito do plano de Deus para a vida do homem. Esse caminho seguro, ele nos coloca numa posição de muita tranquilidade e da verdadeira esperança de que aquilo que Deus prometeu, Ele está cumprindo. E Ele vai cumprir, se ainda não aconteceu. Esse é o nosso Deus. Existem pessoas que acreditam que em fazendo isto se tornará fanático, não é? Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai se tornar um fanático, que perderá a alegria de viver. E isto porque as suas alegrias estão nas festas, estão nos prazeres deste mundo, estão naquilo que elas estão contemplando. Mas a palavra de Deus promete que ganhará vida, vida digna, vida em abundância, uma nova vida. É isso que a palavra de Deus está prometendo. Agora, para que eu vou querer um outro caminho, sendo que o caminho correto é este? João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Talvez se você for dar um testemunho do que era a sua vida antes de Jesus, e o que é a sua vida agora, que você tem Jesus como seu Salvador, certamente você vai dizer com toda clareza: eu estava na morte e agora eu estou na vida. Se eu estivesse trilhando aqueles caminhos, certamente eu não estaria neste mundo mais e estaria condenado para toda a eternidade. Mas Jesus veio e me transformou. Jesus veio e me mostrou o caminho, e eu estou nesse caminho, e esse caminho ele é muito seguro, esse caminho é muito claro, esse caminho ele me dá a esperança de que quando eu partir desta vida, eu estaria ao lado dele, para toda a eternidade. Que segurança melhor que essa? Tem muita gente que tem medo de morrer, não é? Eu não vou perguntar para você, eu não vou falar para você levantar a mão se você tem medo de morrer, não. Talvez você vai ficar meio acanhado, né? Eu tenho medo de morrer. Mas você quer uma grande certeza? Para aquele que está realmente com a esperança, com a fé no Cristo, no único Deus, no Deus verdadeiro, e sente que está sendo guiado por Ele, não tem medo da morte. Não tem. Porque a morte, para aqueles que estão assegurados, para aqueles que estão sendo guiados por Jesus, a morte é apenas um momento em que nós vamos ser promovidos. Morte para o crente é promoção.
Ah, pastor, deixa eu ser promovido um pouquinho depois, né? Eu não quero ser promovido agora, não. Morte para o Filho de Deus é uma promoção. Todas estas palavras são ditas pelo verdadeiro pastor, que não mente e cumpre com todas as suas promessas. Então, o verdadeiro pastor, ele procura por suas ovelhas. Será que Deus está te procurando nesta noite? Se não tem certeza que quando partir desta vida vai para o céu, se você não tem essa certeza, uma certeza eu tenho. Jesus está te procurando nesta noite. Ele está te procurando. O verdadeiro pastor também, ele guia as suas ovelhas para uma terra segura. Não precisa ter medo de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não precisa ter esse medo. Não precisa pensar que a sua vida vai ser estranha. Olha, a sua vida vai ser perfeita. Aos olhos de Deus, a sua vida vai ser perfeita. Você não estará isento de lutas, de tribulações, de sofrimentos, de maneira nenhuma. Enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos passando por estas situações. Mas uma certeza é, nós estamos sendo guiados pelo verdadeiro pastor. E em último lugar, o verdadeiro pastor, ele faz o melhor para as suas ovelhas. Faz o melhor para as suas ovelhas. O versículo 16 de Ezequiel 34 diz assim: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Esse é o verdadeiro pastor. Ele faz o melhor para as suas ovelhas. Se nós formos pensar nos cuidados que um pastor de ovelhas tem com o seu rebanho, nós percebemos que ele faz de tudo para cuidar dele. No caso do nosso pastor Jesus, ele deu a sua própria vida pelo seu rebanho. E João 10:11 fala isso. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi exatamente isso que ele fez. E João capítulo 10, versículo 15, diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Estamos seguros diante dele. Ele faz o melhor por nós. E será que você algum dia conheceu alguém assim? Com esse cuidado tão extraordinário? O Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é cuidado. Isso é fazer o melhor. Nada me faltará. Isaías 40, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, os que amamentam guiará suavemente. Deus é visto como um pastor que gentilmente cuida do seu rebanho e o guia. Ele é poderoso e ao mesmo tempo cuidadoso e amável. É chamado de pastor, bom pastor, grande pastor, supremo pastor. Ele cuida de todos, principalmente daqueles que estão indefesos, e isso vem reforçar o tema profético de que a nação verdadeiramente poderosa não é aquela que tem um forte poderio militar, mas aquela que se apoia no poderoso cuidado de Deus. Esta é a nação forte. O verdadeiro pastor quer fazer tudo para as suas ovelhas, mas para isso precisamos dar liberdade para que ele venha, faça morada e conduza a nossa vida. O amor de Deus é algo inexplicável. Mesmo na condição em que nos encontramos, pecadores que somos, maus, injustos, ingratos em relação a Deus, o amor dele
nunca acaba. É um amor inexplicável. Deus jamais fecha os olhos. Deus jamais vira as costas para alguém que chega diante dele. Independente de como aquela pessoa for. Independente do que aquela pessoa estiver fazendo. Pensa no pior criminoso da face da terra. Pensa num criminoso assim. Talvez você está imaginando o Tiago, não é? Aquele serial killer que matou inúmeras pessoas. Talvez você está pensando no acontecimento que teve a semana passada. Atiradores que chegaram e tiraram a vida de várias pessoas. Porque estavam fazendo charges em relação ao que eles criam. Talvez você pode imaginar, não é? Um filho que tirou a vida do seu pai, da sua mãe, por causa de riqueza, por causa de herança. Talvez você possa imaginar de pais que tiram a vida dos filhos. Pessoas más. Imagina, o pior ser humano da face da terra. Sabe qual que é o amor de Deus para com ele? Deus nunca vai fechar os olhos, Deus nunca vai tapar os ouvidos, Deus nunca vai virar as costas se um dia eles chegarem arrependidos dos seus pecados e entregarem suas vidas completamente a Jesus. Isso é perfeito. Que amor inexplicável! Quando nós ouvimos, quando nós vemos coisas horríveis, logo nós condenamos. Logo nós desejamos o pior para aquela pessoa. Só que Jesus, Ele deseja a salvação daquelas pessoas. Jesus deseja o quebrantamento. Jesus deseja a transformação. Jesus deseja que eles se arrependam e tenham um lugar garantido ao lado dele. É isso que Jesus deseja. Ele faz o melhor por suas ovelhas. Ele faz o melhor por um povo. Ele faz o melhor. Deus conhece cada um de nós. E Ele sabe exatamente onde nós precisamos ser moldados, onde nós precisamos ser fortalecidos, instruídos e motivados. Deus sabe. Deus sabe. Mesmo que você me conte da sua vida, eu não vou saber todos os detalhes, mas Deus sabe. Se você não contar nada para Deus, Ele sabe de cada detalhe da sua vida. Deus sabe. Sendo Ele onisciente, onipresente, onipotente, Ele está sempre disposto a nos atender em todas as nossas necessidades. Ele quer fazer o melhor para as nossas vidas. Deus conhece o medo que nós temos em nos entregar completamente a Ele. Ele sabe. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe. E sabe o que Ele diz em Isaías 41:13? Porque eu, o Senhor teu Deus, espero que seja o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Esse é o cuidado do verdadeiro pastor para com as suas ovelhas. Quer receber esses cuidados? Olha, dependa dele, entregue-se a Ele. Todos nós recebemos dos cuidados do nosso Deus. Todos nós recebemos dos cuidados do verdadeiro pastor. E Ele está dizendo, não temas, eu te ajudo. Deus conhece a nossa insegurança em certas áreas da vida. Provérbios 1:3 diz, mas o que me der ouvidos habitará em insegurança e estará livre do temor do mal. Quem? Quem der ouvidos. Quem der ouvidos,
vai receber desta segurança, vai habitar em segurança e estará livre do temor do mal. Talvez seja tudo o que você está precisando. Segurança. E Deus também conhece o nosso orgulho, não é? Se eu pedir para você levantar a mão perguntando se você é orgulhoso ou não, sabe o que vai acontecer? Aquele que não levantar a mão vai ser o pior orgulhoso aqui nesta noite. Todos nós somos orgulhosos. E Deus conhece o nosso orgulho em não reconhecer que nós precisamos de ajuda. Provérbios 16, 18 diz: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Mas sabe um detalhe muito importante? Deus quer nos ajudar e está dizendo em Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. O Senhor, o verdadeiro pastor, Ele faz o melhor para as suas ovelhas. O melhor. Deus deseja que entreguemos os nossos fardos e nossas preocupações a Ele, para que sejamos atendidos e sustentados. Ele deseja. Sabe por que nós carregamos grandes fardos? Sabe por que nós ficamos sem esperança? Sabe por que nós ficamos apavorados? Sabe por que nós nos entristecemos tanto? Sabe por que nós vivemos uma insegurança? Sabe por quê? Porque nós queremos. Simplesmente isso. É porque eu quero. Eu tenho toda a liberdade de depositar nas mãos de Deus. Eu tenho toda a liberdade para falar: Senhor, eu não consigo. Deixa eu falar o goianês, né? Eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta de carregar esse fardo. Por favor, me ajuda. É isso que Deus está pedindo para mim e para você. Porque Ele faz o melhor por suas ovelhas. Independente do que você estiver passando. Ele simplesmente está dizendo para mim e para você: entrega na minha mão. Deposita. Dispensa. Deixa eu carregar para você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te sustentar. Se estamos sofrendo é porque nós queremos sofrer. Não precisamos. Não precisamos. Confia em Deus de coração. Nós cantamos, né, este corinho. Confia em Deus de coração. Não te estribes no teu entendimento. O verdadeiro pastor, ele existe. E ele se chama Jesus de Nazaré. Esse é o verdadeiro pastor. Ele está te procurando. Ele quer guiá-lo para uma terra segura. E Ele quer fazer o melhor por você. Ele quer fazer o melhor para você. O tempo é agora. O momento é este, para que se torne um filho legítimo de Deus. E os que já são filhos, que passem a gozar dos cuidados e bênçãos que Ele tem reservado para cada um dos seus. Entreguemos toda a nossa vida aos cuidados do verdadeiro pastor. Que seja a sua decisão nesta noite. Entregue toda a sua vida aos cuidados do verdadeiro pastor. Feche seus olhos, vamos orar neste momento.